Então vou ler aqui de novo. Então, 1 Reis 20, capítulo 20, versículo 21. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, e atenta e olha que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, numa planície. Por certo, veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, substitui-os por capitães, e forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad passou em revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou em revista, e providos de víveres marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, o que acontece aqui foi algo muito interessante. Nesse período aqui, o rei de Israel era Acabe, um rei que não era uma Brastemp como rei, ele falhava muito. Acabe era um rei que era governado pela sua própria mulher, Jezabel, mas ele era o rei de Israel. E nesse período, Ben-Hadad, rei da Síria, ele dominava sobre Israel, e ele mandou um dos seus mensageiros dizer a Acabe o seguinte: eu quero um tributo, eu quero que você me entregue ouro, prata, suas mulheres e seus filhos. E o rei Acabe aceitou. Olha só que loucura, ele aceitou. Ele ia perder sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Só que o rei da Síria, ele era um camarada meio difícil de satisfazer, né? Ele falou: além disso, você vai permitir que os meus oficiais entrem na sua casa, no seu palácio, e tudo que eles acharem de bom, eles possam levar embora. Aí o Acabe falou: não, aí já é demais. Eu deixei você levar meu ouro, minha prata, meus filhos, minhas mulheres, ainda você quer que eu abra meu palácio e eles levem tudo? Não, aí não vai tudo. Aí o que aconteceu? O rei da Síria mandou o exército dele lá para atacar Israel. E aí Israel estava no monte. Quando o rei da Síria veio, o exército de Israel venceu os sírios e eles tiveram que voltar embora, né? Vamos dizer assim, derrotados. Só que olha só, o profeta falou para o rei de Israel, falou: ó, daqui um ano, esse mesmo rei que você derrotou, ele vai voltar. Sabe por que ele vai voltar? Porque os seus capitães disseram para ele que eles perderam a batalha porque os nossos deuses são deuses dos montes e não Deus dos vales. E se eles lutarem com a gente no vale, nas planícies, eles vão ganhar de nós. E aí, então, daqui um ano ele vai voltar e vai nos desafiar para uma batalha no vale. Só que o Senhor disse o seguinte a você, Acabe: você vai descer a batalha, porque eles disseram que eu sou Deus dos montes e não sou Deus dos vales. Eu vou mostrar que eu sou Deus dos montes e também sou Deus dos vales, e todos saberão que eu sou o Senhor. E aí Acabe arregimentou o exército de Israel, e o exército de Israel, comparado ao exército sírio, era como se fosse um pequeno rebanho de cabras, de tão pequeno que era o número de homens que o exército de Israel tinha. E o exército dos sírios enchiam a terra, era um número muito maior. Então os sírios pensavam assim:
ganhamos, está fácil. Só que Deus já havia determinado que Ele iria mostrar àquele rei que Ele não era somente Deus dos montes, mas que Ele também era Deus dos vales, e que Ele daria aquela vitória nas mãos de Acabe, porque os sírios desafiaram o Senhor, os sírios desafiaram o Deus de Israel. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, nessa rápida reflexão de encerramento do culto, para eu poder orar pela tua vida? Queridos, a primeira verdade que esse texto nos traz é que não importa o ambiente, não importa se é no monte, não importa se é no vale, Deus é Deus em todo lugar. Amém? Deus é Deus em todo lugar. Não importa qual seja a situação em que você se encontre, não importa se você está por cima ou se você está por baixo, porque estar no monte significa que você está por cima. Quem está no monte está num lugar alto, elevado, tem uma visão privilegiada, consegue ver o inimigo lá embaixo. É mais fácil vencer quando você está por cima, mas quando você está por baixo, você está no vale. O vale é um lugar onde muitas vezes você não está bem, porque o que é o vale? O vale é o lugar onde nós nos encontramos em desespero. O vale é o lugar onde nós nos encontramos muitas vezes numa situação ruim e difícil e desagradável que nós não gostaríamos de passar. Vale na vida do crente significa ambiente de dificuldade. Quem aqui já passou pelo ambiente da dificuldade? No ambiente da dificuldade vem o medo, no ambiente da dificuldade vem a preocupação, no ambiente da dificuldade vem o desespero, no ambiente da dificuldade você perde a visão clara das coisas. E qual é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é te tirar do lugar alto e te levar para o vale, porque no vale, quando o crente está no vale, na visão do inimigo é mais fácil do crente ser derrotado. Então muitas vezes você vai passar pelo vale, não porque o inimigo quer que você passe pelo vale, mas porque o teu Deus vai permitir que você passe pelo vale, para mostrar para os teus inimigos quem é Deus na sua vida, quem é o Deus que caminha contigo. Porque muitas vezes Deus precisa que você passe pelo vale, para que Ele mostre aos teus inimigos quem Ele é. Quem é o Deus que caminha com você? Quem é o Deus que caminha com você? Quem é o Deus que anda com você? Quem é o Deus que se faz presente na sua vida? É o Deus que não te deixa no vale sem uma palavra profética de vitória. Amém? Você está no vale, mas no teu vale vai ter palavra profética de vitória sobre a tua vida. O povo estava no vale, mas naquele vale a palavra profética veio dizendo: vocês passarão pelo vale, mas vocês não vão ficar no vale. O vale é só um período, é só um momento, porque neste vale eu darei vitória a vocês, meu povo, disse o Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei se você está passando pelo vale, não sei se você está passando pelo ambiente das dificuldades, mas se você está em Deus, se você está em Cristo, se você está vivendo para glorificar a Deus nessa terra, eu quero dizer para você, o seu vale vai passar, e quando ele passar, você vai sair do outro lado, levando uma grande vitória em suas mãos. Você vai passar pelo vale, mas com vitória. Você vai passar pelo vale, levando a vitória que o Senhor vai te dar no vale. Muitas vezes, queridos, nós não queremos passar pelo vale, mas Deus precisa mostrar que Ele é Deus dos vales. Como é que Ele vai mostrar que Ele é Deus dos vales, se o seu povo não está no vale? Como é que Ele vai mostrar que Ele é Deus dos vales, se os seus servos não estão passando pelo vale? Por isso disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quero dizer uma coisa para você, irmão: não importa o tamanho do seu vale, não importa a complexidade do seu vale, não importa os problemas do seu vale, não importa quão terrível, quão feio é o teu vale, o que importa é que Deus está contigo no vale. O que importa é que o Senhor
não deixará você sozinho no vale. Quando o povo passou pelo vale, como um rebanho de cabras. Irmãos, o texto diz que o exército de Israel parecia um pequeno rebanho de cabras, parecia uma presa fácil em meio a uma multidão de lobos devoradores. Muitas vezes esta é a imagem que Deus permite que o nosso inimigo tenha de nós, a imagem de alguém que já perdeu, a imagem de alguém que não tem como ter vitória na situação em que se encontra. Muitas vezes essa é a imagem que Deus permite que o inimigo construa ao seu respeito, mas no momento que o inimigo se levanta para decretar a sua derrota, Deus se levanta e derrota o teu inimigo. Deus se levanta e derrota o seu inimigo e mostra para os seus inimigos quem Ele é na sua vida. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Deus é Deus em todo o lugar. Deus é Deus em todo o tempo. Deus é Deus, não importa o ambiente. Deus nos ensina através desse texto que Ele permite que os seus servos passem pelo vale também, para que os seus servos compreendam que Ele é o verdadeiro Deus. Porque aqui, irmãos, Deus estava dando a última oportunidade para Acabe reconhecer que ele era Deus. Acabe, ele servia a Deus, mas ele também servia a Baal. Acabe tinha um coração dividido entre servir a Deus e servir aos deuses da sua mulher Jezabel. E o Senhor estava dizendo: eu vou mostrar a Acabe que eu sou o Senhor, não somente para os teus inimigos, mas para você mesmo. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou tirar do seu coração, Acabe, através do milagre que eu vou fazer, a dúvida que ainda está no seu coração sobre quem eu sou na sua vida. É como se Deus estivesse dizendo a Acabe o seguinte: se você anda comigo, mas ainda está na dúvida se eu cuido de você, se eu sou Deus verdadeiramente sobre os teus inimigos, se eu sou Deus sobre todos os deuses falsos que existem por aí, eu vou mostrar para você que eu sou o verdadeiro Deus. Para que você se arrependa, para que você se humilhe, para que você verdadeiramente faça um compromisso comigo, me assuma na sua vida como seu único Deus. Porém Acabe não fez assim. Acabe viu os milagres, Acabe viu a vitória que Deus lhe deu, uma vitória impossível de ser conseguida, mas mesmo assim ele manteve o seu coração endurecido para o Senhor. E isso tem que trazer uma mensagem para nós, irmãos. E a mensagem é o seguinte: não adianta você ver milagres se você não se entregar ao Deus dos milagres. Não adianta você ter experiências com Deus se você não tem uma vida em Deus. Não adianta você ter experiências com o poder de Deus se você não entregar verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, aqui está a minha vida e eu te aceito como meu único Deus, e a tua vontade é a minha vontade, o teu desejo é o meu desejo, e eu quero ter uma vida no Senhor, para a glória do Senhor. Ter experiências com Deus não significa que nós temos uma vida em Deus. Tem muito crente dentro da igreja que já teve muitas experiências com Deus, mas não tem uma vida em Deus. O que acontece com esse crente? O coração dele não se quebranta, o coração dele não se dobra, o coração dele não se rende. Ele vê Deus agir, ele vê Deus operar, ele vê Deus fazer, mas ele não se quebranta diante da vontade de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: não seja esse crente, não seja esse tipo de pessoa. Se Deus está fazendo milagres na tua vida, não é porque Ele quer somente que você se alegre com os milagres, Ele quer que você se alegre nele. Ele quer que você o ame, que você o respeite, que você o tenha como aquele que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Os nossos vales servem para que Deus mostre aos nossos inimigos quem Ele é, mas também serve para mostrar para nós mesmos quem Ele quer ser na nossa vida.
Não adianta Deus mostrar aos nossos inimigos quem Ele é. Nós precisamos entender quem Deus é e qual é o compromisso que Ele quer ter conosco. Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales, Deus é Deus em todo o ambiente, Deus é Deus em todos os locais, Ele é o mesmo Deus. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. Deus é Deus contigo nessa noite. Deus é Deus de milagres na tua vida. Deus é Deus de vitória na tua vida. Mas Ele quer que você verdadeiramente, não somente queira receber os seus milagres, mas Ele quer que você queira ter uma amizade, uma intimidade profunda com Ele. Ele quer que você se renda à vontade dEle. Ele quer que você viva para a glória dEle, né? Num relacionamento profundo de amor e de amizade com Ele, porque é isso que vai te sustentar até o fim da sua jornada. Não adianta você ter uma experiência com o poder de Deus e não ter uma experiência com Deus do poder. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então nessa noite eu quero que você fique em pé. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar.